Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um programa, como sempre, muito especial, recebendo duas pessoas muito talentosas, com muita experiência no ramo, que vão falar exatamente daquilo que o empresário, o empregado, o empregador, a própria dona de casa, o aposentado está precisando. Focar naquilo que interessa. E estão com nós, então, dois especialistas. A Vanessa Spinelli e o Christian, diretamente de São Paulo. Obrigado por ter aceito o convite, a Vanessa e o Christian. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, né? E poder falar um pouquinho sobre o quanto é importante o nosso cérebro e treiná-lo. Muito bem. E o Christian veio de São Paulo aqui para instalar uma nova empresa em Farroupilha. Qual é a sensação de viajar pelo Brasil divulgando esses ensinamentos? É muito bacana, porque a gente conhece novas culturas, conhece regiões diferentes, né? O Brasil é muito rico, né? É muito diferente as regiões. E quando a gente chega numa cidade nova, uma cidade como Farroupilha, por exemplo, a gente se sente muito acolhido. E foi muito bacana conhecer. Já conhecia a Serra Gaúcha? Não conhecia, a primeira vez. Qual é a impressão que tu teve quando chegou aqui? Maravilhosa, é uma cidade fantástica, pessoal acolhedora, né? Tem, assim, muita tradição, né? Gostei bastante. Imagina quando ele conheceu os gringos da Gema mesmo, né, Vanessa? Que nem a Vanessa Valentini, né? Já está conhecendo. E a Vanessa, por que aceitou esse desafio, Vanessa, de botar uma empresa nova, inédita na região, né? O que te levou a esse desafio? O que disse, não, vou botar a Supera porque ali vai ser a... O que te levou a esse desafio? Ótima pergunta, né? Agradeço também por estar aqui, poder falar sobre esse assunto. O que realmente me fez trazer a Supera para a cidade é a condição de estar proporcionando uma mente mais saudável e qualidade de vida para as pessoas. O que eu sou formada, né, em pedagogia e trabalho na educação muito tempo e percebia... Como prof? Como prof. Né? Qual escola? Eu trabalhei na Fonte de Ideias, né, com a Silvia, e trabalhei no Senac também, preparando jovens para o primeiro emprego. Já tem especialidade em treinamento? Tem, bastante. E o propósito realmente é trazer, então, a Supera para que as pessoas consigam ter uma memória mais saudável, qualidade de vida, raciocínio mais ágil, as crianças terem mais foco, concentração na escola. Não tem idade para usar isso aí, essa metodologia? Não tem idade. Aí o que me mexeu mesmo realmente foi a condição de eu estar encontrando, né, principalmente as crianças que não conseguem se concentrar, dificuldade no aprendizado, e não ter uma segunda opção a não ser medicações, né, para propor. Hoje é fácil, né? Vai no médico, tarja preta ou... Exato, Nada contra os médicos, né? Não, nada, a gente sabe que tem. Precisamos deles, né? Que tem situações que precisam. Christian, ao longo dessa tua caminhada aí, tu me falou que são 12 anos disso. 12 anos de Supera. De Supera, né? Isso. O que tu viu, assim, de resultados aplicando o método Supera que tu garante, assim, não... Faz o curso porque lá eu tenho certeza que vai dar resultado. Tu põe a tua palavra, a tua pessoa nessa afirmação, né? Mas para os nossos telespectadores, o que tu passaria assim de segurança que muda a vida da pessoa? Eu acredito que eu posso falar bastante porque eu já estive na ponta como educador também do Supera. Né? E durante já fosse professor? Já fui professor do Supera. E nessa caminhada como professor do Supera já me deparei com várias situações, né? Crianças com déficit de atenção, né? Que com 2, 3, 4 meses de Supera já começaram a se concentrar mais e a mudança é visível no boletim da escola. Jovens, comprovado, é um método comprovado. É comprovado cientificamente. Jovens que queiram passar em vestibular, queiram prestar uma federal e tentam durante anos, né, fazendo cursinho, tentando passar e nunca conseguem, com 6, 7 meses, 8 meses de Supera, passaram a ter essa chance muito mais factível, né? Então, tem um caso de uma menina que teve, né, ela participou durante 5 anos, né, do cursinho, tentou durante 4 passar em medicina e não passou.
Aí no último ano ela falou que a última esperança dela era o Supera, ela parou de fazer cursinho, fez Supera no último ano e ela passou em medicina. Mas não Então será isso é que uma ela vitória tentou pra 4 gente. vezes e já estava preparada? Não, Pode ser também, pode ser também. Não. Pode ser que tenha facilitado, mas Também, garanto tudo que o ajuda. Supera fez a Mas diferença. uma pergunta que vai interessar para muitos telespectadores. Aquele que quer passar na OAB. Nós temos muitos formados em Direito que Sim, demora muito. sim. OAB e curso de juízes e promotores. Tu tem experiência disso também? Sim, inclusive lá em São José dos Campos, na matriz, nós temos o juiz, né, que ele é um juiz lá de São Paulo, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele veio, fez a matrícula dele, porque ele se interessou, porque ele já estava ficando um pouco mais de idade, fez a matrícula, com 6 meses ele já levou o curso do Supera para o Tribunal de Justiça. Olha e a só. gente fez uma parceria É o teu com o melhor Tribunal de depoimento Justiça. até agora. Muito Se um bacana. juiz acreditou em ti, meu amigo, Exatamente. ninguém mais desconfia. Exatamente, foi Que muito depoimento bacana, né, Vanessa? Bacana, Isso bacana. aí. E tu me falou em idade avançada. Que idade é essa? Uma idade um pouco mais? Hoje ele tem 74 anos. Hoje ele tem 74 Porque os jovens têm mania de dizer que os de 60 já são velhos, né? Isso, exatamente. Vanessa, que método é esse o Supera? Bom, o Supera, então, é uma franquia de São José dos Campos que eu estou trazendo aqui para a cidade. É uma metodologia inovadora, né, onde a gente trabalha com várias ferramentas. E essa metodologia, ela vem trazer uma mente mais saudável, né, melhor memória, mais criatividade, autoestima. E o método, ele é baseado em novidade, variedade e grau de desafio crescente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele é muito preguiçoso. E a gente cai, muitas vezes a gente cai na rotina, né? Acaba fazendo as coisas de uma forma automática e a gente não se dá conta. E o nosso cérebro não tem pensado naquilo, né? Quando é automático, tu não pensa. A Supera bota um botão para estar sempre atualizando? E daí o que acontece? Como a gente desafia esse cérebro, ele começa a criar novas conexões neurais. E aí, com isso, começa a ter uma melhor memória, né? Um raciocínio mais rápido. E uma pessoa hiperativa que já pensa demais, como é que tu bota no caminho lá? Tu tem métodos para isso? Tem. A gente trabalha muito com o Abaco, que é uma ferramenta milenar. A gente utiliza o modelo Soroban, ele é um modelo milenar. Muito conhecido, o Soroban é aquela máquina de calcular do japonês? Exatamente. É do Japão, isso. E daí eu vou pedir para o Christian falar um pouquinho sobre o instrumento. Christian, por favor. Tudo contigo, Christian. Sim, vamos lá? Então o ábaco, ele é um instrumento de cálculo como se fosse outro qualquer, como se fosse uma calculadora, né? Então à medida com que você vai realizando os cálculos, você vai caminhando para o resultado final. O interessante é que lá no Japão existe uma cultura muito forte de se trabalhar com ábaco. Então, por exemplo, os idosos, eles se reúnem em praças, igrejas, centros de convivência só para praticar o ábaco, para manter a mente ativa. Lá, o negócio daquela doença do Alzheimer... É a taxa mínima que existe no mundo. Olha só. Lá tem o menor índice. Um bom argumento para vender o curso, hein, Vanessa? Sim, Exatamente. claro. E olha que interessante, né? As crianças, elas são alfabetizadas na matemática através do ábaco. E até o 9º ano do ensino fundamental é obrigatória a utilização dessa ferramenta na escola, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Não é por menos que o Japão é um dos mais adiantados do mundo. Exato. A base é a educação. Né? Eles trabalham muito forte a cultura do corpo sã, mente sã. Né? Corpo sã, mente sã. E pensando dessa forma, e eu querendo proporcionar essas melhorias, né? Por que não Farroupilha ser presenteado com esse método? Farroupilha já é a 20ª economia. Se tu aplicar isso aí muita gente, nós vamos ficar primeiro ali, vamos passar todos. Com certeza. O que mais que tu diz para nós? Tu tem mais umas coisas aqui, que tu quer continuar nesse aí? Fica à vontade. Então, com a prática contínua do ábaco, em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adulto ou idoso, ele vai trabalhando, né, e aumentando a velocidade de raciocínio. Então, com a prática dos exercícios, você vai trabalhando sua sintonia, raciocínio e movimento. E aí você vai aumentando a sua velocidade de raciocínio e isso se reflete para tudo que você vai fazer na sua vida. Outra coisa, o ábaco, ele é a ferramenta pedagógica que mais desenvolve o poder de concentração do ser humano. Então, à medida com que ele vai realizando os cálculos, fazendo as atividades, ele vai aumentando a atenção sustentada dele. Ou seja, ele vai ficando mais atento,
mais focado e mais concentrado. Consequentemente, ele fica uma pessoa mais produtiva em qualquer situação. Independente da atividade. Independente da atividade. A criança, por exemplo, ela vai reter com muito mais, né, facilidade o conteúdo escolar. Tu está me dizendo que essa é a principal ferramenta da Supera ou é uma das? É uma das, mas é a principal. Mais Que utilizada. bacana. Isso. Bacana. Ela é a principal Bem ferramenta. fácil de entender, quem está nos ouvindo e Sim. nos vendo, com certeza. Exatamente. E, por consequência, ele consegue desenvolver até outras habilidades. Ele consegue desenvolver memória de trabalho, perseverança, disciplina. Então, a pessoa que pratica o ábaco, ela realmente tem a vida transformada. O adulto, por exemplo, ele passa a ser uma pessoa que resolve problemas muito mais rápido, que encontra possibilidades diversas de resolução de problemas, ele começa a ampliar a visão dele estratégica. É muito interessante essa ferramenta. Christian, tu não conhece Farroupilha ainda, né? E em Farroupilha nós temos as 10 maiores empresas, uma das maiores 10 empresas do Brasil, no seu ramo, estão em Farroupilha. Está me dizendo que se um desses empresários fazer o curso aqui, ele vai ficar o mais rico do mundo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós já temos um mais rico da América Latina, a empresa maior da América Latina aqui em Farroupilha. Olha que bacana. Que é a Big Fair. A Big Fair, por exemplo, era a maior no ramo no Rio Grande do Sul, do Brasil, e agora é a maior da América Latina. É uma mega empresa que nós temos aqui, com relativamente, acho que tem 20 a 30 anos de existência, né? Posso contar um O que depoimento? você quiser. Uma vez um empresário, né, nos procurou. Era uma empresa no ramo, Pode né, dar o de nome. banco de carros. E ela fazia bancos, né, costurava os bancos. E aí ela sentiu que a produtividade tinha que aumentar. Os operários demoravam um minuto e meio para montar cada banco. Um minuto e meio era pouco, era muito para ele. Era muito para ele. Meu Deus Ele do céu. queria, a meta dele era diminuir para 1 minuto. Tá louco. Aí ela O fechou. cara já era ninja, então. Exatamente. Aí ela fechou uma parceria com o Supera. O Supera deu aula dentro dessa empresa durante 3 meses consecutivos. Para todos os funcionários? Para todos os operários. E no final desse período, eles estavam fazendo a montagem dos bancos em 1 minuto. Poxa, valeu o curso para o empresário. Valeu, com certeza. E ele ficou bem rico, já era rico. Além de, desculpa Pode ficar à atrapalhar, vontade, não atrapalha. Além de conseguir foco e concentração no trabalho, ele também auxilia na questão da ansiedade, ele diminui. A gente inaugurou agora segunda-feira a escola, então a gente está promovendo aulas gratuitas e o pessoal está vindo e a gente ensina a usar o ábaco e faz com que eles experimentem. Tá convidando as pessoas a fazer uma aula gratuita? Então fala para aquela câmera. Só vou complementar. Pois não. Quando eles estão fazendo o ábaco e finaliza, eu questiono eles se eles conseguiram pensar em outra coisa. E eles disseram que não, porque o foco está direcionado na ferramenta. Olha então eu disse, olha como você consegue dar uma aliviada, né, no teu cérebro, diminuir a ansiedade daquilo tudo que tu está vivendo, né, no dia, porque o nosso dia é corrido, a gente tem muita informação, muitas vezes a gente não consegue peneirar o que realmente é importante, o que não é, acaba perdendo bons resultados que podia ter, né? Então, é uma das ferramentas que auxilia na questão da diminuição da ansiedade e ter mais foco nas tuas atividades. E sim, quero convidar, né, a todos para vir fazer, então, uma aula gratuita no Supera. Endereço? O endereço é Rua da República, 425, ao lado da Elétrica Redante. No novo onde tem o prédio da Six. É isso, no prédio da Six. Muito bem. No edifício Firenze. Muito bem, meus amigos. Já estamos aqui no primeiro bloco, praticamente já nos finalmente, né? E voltamos em seguida com mais Supera, com a dupla Christian e Vanessa. Não é Christian e Ralph, nem a Vanessa Camargo, mas é Christian e Vanessa. Voltamos em seguida com mais Supera. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor.
conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, amigos da TV Cidade, voltamos com Cidade Aberta, hoje com um programa especial, falando daquilo que todo mundo precisa na vida nesses dias corridos, que cientistas falam que o dia não tem mais 24 horas. A Terra acelerou, consequentemente não se tem tempo para fazer tudo o que precisa. Eu acho que é as redes sociais, o WhatsApp que está comendo tempo da gente, mas é só um pensamento de um leigo. Quem está aqui para nos explicar tudo isso são especialistas em cérebro, em fazer a vida da gente ser melhor, aproveitar melhor, fazer as coisas difíceis em menos tempo. É isso, Vanessa? É isso mesmo, muito bem. O curso faz tudo isso. Eu vou me matricular. Exato. Ele nem que seja a primeira de graça. Como todo gringo, né? Isso não, aí, realmente é impactante o que vocês passam pra gente. Que bom. Hoje a gente precisa de fazer mais coisas em menos tempo com super eficiência. Tem que ser eficaz, não adianta ser só eficiente, né? Sim. Meu amigo Christian, paulista importado diretamente de São José dos Campos. São José dos Campos. É uma bela cidade. Tem muita história em São José dos Campos. Muito. Conheço pessoas do Bradesco de lá. Sou do tempo do Bradesco. Meu diretor é de lá, uma pessoa fantástica. O nome é Jatil Sanches. Fantástico, um amigo. Christian, dê mais exemplo para trazer esse público para o Supera. A metodologia ela é composta por 6 ferramentas, né? Uma delas a gente já mostrou, que é o ábaco, que é o instrumento de cálculo, e a gente tem outras ferramentas. Uma delas é essa apostila de raciocínio lógico, que a gente chama de Abrindo Horizontes, né? Que é uma metodologia onde a gente desenvolve criatividade, capacidade em resolver problemas, raciocínio lógico e principalmente o pensamento lateral. E o que é o pensamento lateral? É a capacidade que o ser humano desenvolve de encontrar vários caminhos para uma mesma solução ou várias soluções para um único problema, tá? Então, repete, por favor, isso aí para mim. O que é o pensamento lateral? É isso. É a capacidade que o ser humano desenvolve de encontrar vários caminhos para uma mesma solução ou várias soluções para um único problema. É tudo que a gente precisa. É o que a gente chama de flexibilidade mental. Olha que bacana. Foi o que eu trouxe antes, né? Quando eu falei da questão de ter mais foco, peneirar as dificuldades que tu tem no dia a dia, né? De conseguir enxergar também lateralmente, porque às vezes a gente tem tanta preocupação e foca muito nessa preocupação que não consegue enxergar as respostas que estão às vezes ali do ladinho. Síndrome de cavalo de padeiro? Aquele que usa aqui, né? Eu acho que fala mais disso aí para nós. Essas atividades que contém nessas apostilas são atividades de raciocínio lógico, que faz com que ele pense de uma maneira inovadora, diferenciada, pense diferente. Então, alguns modelos, né, de exercícios que nós temos aqui. Sudoku, Kakuro, né, caça-palavras, mas sempre de uma maneira diferente do que você encontra, por exemplo, numa banca de jornal. Quem é que criou o Supera? Quem é o cara? O Antônio Carlos, ele é um engenheiro aposentado do ITA. Há quantos anos tem a franquia Supera? 13 anos. É uma franquia nova. Isso. Quantas filiais? Tem mais de 350 filiais e nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. É um sucesso. Eu quero contar um pouquinho, né? Conte. Antônio Carlos iniciou o Supera com uma dificuldade em casa com o filho, né? O filho dele não tinha muita concentração nos estudos. Hiperativo. E ele não conseguia se concentrar, né, nos estudos. E o Antônio Carlos, então, muito preocupado, né, com o aprendizado do filho, acabou buscando métodos e ferramentas para poder auxiliar o filho. E aí, através dessa necessidade, ele começou, então, a formar o método Supera. Legal. E começou a disseminar, montou a franquia e começou a
a proporcionar para outras pessoas esse benefício que fez tanta diferença na vida e na família dele, né? Porque me chamou a atenção, por quê? Porque eu já vi várias, inclusive entidades, que pegaram um pouquinho de cada um, que é o caso da maçonaria. Pegou a cabala, pegou não sei o que, pegou não sei o que e fez a maçonaria. Mas isso lá em 1500, ou muito antes ainda, né? Mas outros tantos métodos que cada um pega um pouquinho do melhor de cada um e faz isso. Ele praticamente descobriu uma nova metodologia muito eficaz, né? Basta ver pelo sucesso, né? A união dessas ferramentas, que são ferramentas que são comprovadas, né, que realmente tem um efeito bacana no desenvolvimento da vida do ser humano, ela faz com que o método seja um método totalmente eficaz e assertivo. Então, quem faz Supera hoje, a gente diz que ele acaba sendo a base de tudo. Se você faz Supera, tudo que você fizer depois, você vai fazer com muito mais aproveitamento, muito melhor. A partir de que idade é ideal começar o método? Hoje, as crianças, né, podem vir a partir dos 5 anos, mas seria importante ler e escrever. E eu sempre faço uma brincadeira, né, dos 5 a 150. Porque... No meu caso, até 100 tá bom, né? Tá bom, Então, assim, não tem limite, né, de idade para poder treinar. Mas dos 5 anos você já tem metodologia para... Mas e tem metodologia diferente para cada faixa de idade? As ferramentas são as mesmas. As mesmas. Né? Só que são aplicadas de uma forma diferente. Para cada faixa etária tem um material mais indicado. Adequado, E a Vanessa já está preparada para trabalhar com todas essas faixas, Vanessa? Em função da tua formação também, sim, né? Sim, exatamente. Que legal. E aí a gente tem turmas, né, no máximo de 12 alunos, aonde a gente respeita a faixa etária de cada um, né? Então, crianças com crianças, jovens com jovens, adultos e pessoas de mais idade. E que tempo é cada aula? A aula tem duração de 2 horas. 2 horas. As 2 horas daí são corridas com um intervalo de 10 minutinhos. Mas é tão gostoso, né? Sim, treinar o cérebro rápido. Que quando tu viu, acabou e quer mais, e quer mais. Tu enfim. Tens filho? Eu tenho um menino de 8 anos. E já botou ele no Supera? Ele está contando as horas para fazer. Falta turma ainda? Sim. É que como a gente está na semana inaugural, começou, né? Exato. Então. Eu te pergunto isso porque eu tenho uma de 4,8 e quando fizer 5, ela vai assumir a TV quando tiver 15 anos. Claro. Eu vou passar a TV para ela, né? Então, ela tem que estar com como é que é preparada, o pensamento lateral? Isso. Pensamento lateral. Pensamento lateral afiado. E eu acho legal porque assim a busca está bem positiva, né, ali no Supera. Imagina. E algumas mães vêm buscar porque o filho tem dificuldade, às vezes numa disciplina ou por causa da concentração, né? E aí eu digo para elas que o método não vem só preparar para uma disciplina, ele vem preparar para a vida, porque a gente está treinando essa pessoa, esse jovem, né, e melhorando as habilidades cognitivas e socioemocionais dele. Nossa, então, além de conseguir se concentrar, né, ser mais criativo, ele também vai saber ganhar, saber perder, se posicionar em algumas situações, enfim. O que é difícil para os jovens hoje, né? Porque só ganho e a cobrança é pouca, né? Exatamente. Christian, tu quer avançar um pouquinho mais nos exemplos ali? Acho que para a gente aproveitar o tempo, né? Sim. Esse branco aí que tu tem no kit aí também é o miniatura do azul? É o mesmo. Tá. Só que aquele é focado na terceira idade e esse é para o público em geral. Tá. O azul é para os anciãos que nem eu. Isso. E o branco é para todos. Isso. Legal. Esse aqui que parece uma brincadeira de criança. Esse aqui é um exemplo, tá, de um jogo pedagógico. Os jogos pedagógicos, digamos que seja a nossa terceira ferramenta. Então, os jogos pedagógicos são jogos que literalmente a gente trabalha muito esse visual colorido, como esse aqui. Aqui está faltando o verde, né? Tá faltando verde, porque o nosso cenário é verde e daí, né, ele não pega, né? Então, mas é muito, muito colorido e teria mais o verde aqui, né? Isso. Tá bom. E esse aí, então, é a tua terceira ferramenta? Isso, a terceira ferramenta são os jogos.
Tá? Nós temos mais de 60 jogos na nossa jogoteca e nós temos jogos individuais, jogos em dupla, jogos em grupo, jogos de tabuleiro, jogos de estratégia. Que legal! Todos eles com o objetivo de desenvolver não só as habilidades cognitivas, né, como pensamento lateral, criatividade, raciocínio lógico, mas também desenvolver as nossas habilidades socioemocionais. Que o ser humano precisa aprender a ganhar, aprender a perder. Você tem que reconhecer o outro, a frustração, o outro ganha, que hoje... lidar com a frustração, resiliência. Então tudo isso a gente desenvolve no ser humano. E com os jogos a gente consegue, através de uma atividade totalmente lúdica, desenvolver o ser humano como um todo. As habilidades cognitivas e socioemocionais. Antônio Carlos é o cara. Diga para ele que tu teve uma TV no interior do Rio Grande do Sul, mas que é uma cidade muito promissora e que teria muito prazer em receber ele aqui para fazer uma entrevista e mandar para o Brasil. Porque nós hoje produzimos 4 programas por dia. Isso dá 2 horas de programação. Então o que acontece? Nós temos que manter a TV 24 horas no ar. Com isso nós exportamos programas para o Brasil e recebemos do Brasil. Então nós temos TV do Rio Grande do Norte, do interior de São Paulo, Peruíbe, tu conhece? É uma cidade balneária do interior de São Paulo, Peruíbe. Sim. Tem uma das TV mais antigas comunitárias do Brasil e uma das mais conceituadas no ramo. Então a gente troca a programação. Imagina o Antônio Carlos fazendo uma entrevista com nós espalhando ele para o Brasil para 60 milhões de telespectadores que assistem a TV comunitária. Que bacana. Além das TV comunitárias, hoje a nossa TV está no satélite, pela Sky, canal 28, e na Oi TV, pelo canal 28 também. Diga para ele que ele é o cara. Tá, que bacana, nós já estamos nos aproximando do final do programa, né? E eu deixo as considerações finais para vocês, dizendo que a casa está à disposição para outras entrevistas e para futuras parcerias, se for possível, mas para entrevistas também. Hoje a gente não consegue, em 30 minutos, falar tudo que vocês proporcionam, né? Já ficam convidados para voltar uma outra vez para falar mais sobre a Supera. Tá bom? As considerações finais de vocês e obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu só quero reforçar um pouco, né, um item muito importante da nossa metodologia, que é a questão da gente postergar, né, sintomas de doenças degenerativas do cérebro, ou chegar até a prevenir uma doença degenerativa do cérebro. Então hoje o país né, que nós estamos, existem muitos casos de Alzheimer. Né? Essa doença ela afeta mais de 2 milhões de brasileiros por ano. Muita gente. Então, se a gente puder trabalhar o cérebro, né, deixar ele bastante ativo, uma mente saudável, pode ser que a gente postergue essas doenças degenerativas do cérebro. E não deixar só no final da vida ou no avançar das idades, né, lá com 80, 90 anos, para procurar ajuda. E sim, exercitar o cérebro de novo, né, assim quando você sentir a necessidade, um lapso de memória, alguma coisa, já procurar o Supera, que a gente tem certeza que a gente pode te ajudar. Muito bem. Vanessa? Bom, quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de poder retribuir para as pessoas, né? O quanto é importante a gente estar treinando o nosso cérebro e cuidando dele, né? A saúde dele. E todos estão convidados, né? Vir conhecer Supera de Farroupilha, essa grande novidade que está aí. E Rua da República. 425. Prédio da SICS, do lado da Redante. Exatamente. Horário a gente está trabalhando manhã, tarde e noite, né? De manhã a partir das 8 horas a gente já está lá. Que bacana. E no sábado de manhã também. Inclusive sábado de manhã. Sim, sim. Não quer deixar escapar ninguém. não é isso que a gente quer propor, né? Claro. Que as pessoas consigam treinar e praticar o exercício. O nome então é? Supera. Ginástica para o cérebro. Muito bem. Muito bem, amigos. Vocês viram que foi um programa diferenciado, né? A gente tem procurado trazer aqui no Cidade Aberta assuntos mais variados possíveis e contamos com a companhia de vocês no nosso dia a dia. TV Cidade para todos os farroupilhenses que têm net ou pelo aplicativo, YouTube, Face, WhatsApp e também agora na Oi TV, canal 28. 14 mais 14 dá 28 da Oi, ou em breve, muito breve, talvez no mês de maio, na Sky. TV Cidade já estava presente em 60 milhões, em 130 cidades para 60 milhões de pessoas, e mais 10 milhões no satélite, e em breve mais
20 milhões na Sky. Então estaremos falando para 60 milhões de pessoas no Brasil. TV de Farroupilha para o Brasil. Muito obrigado pela companhia de vocês.